Você sabe que a Marvel hoje é uma linha de produção de séries, filmes e animações. Uma das próximas séries será estrelada pelo Cavaleiro da Lua. Você conhece o personagem? Sabe que apito ele toca? E como ele vai se conectar com o universo cinematográfico da Marvel? Ou ele seguirá à parte como foram as séries da Netflix? Porque você sabe que o Cavaleiro da Lua estava sendo considerado, a princípio, para participar daquele grupo de heróis que estrelaram as séries da Netflix. Sabia disso? Se não, vai saber agora. E nós vamos falar um pouco disso, vamos falar dessa série nova que está surgindo aí na Disney+, e sobre o personagem também. Fica com a gente que você vai saber tudo. E antes, claro, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, dá um joinha, assim o YouTube entende que o vídeo está arrebentando e indica para mais pessoas. Combinado? Bora pro vídeo! Cavaleiro da Lua foi criado por Doug Moench e Don Perry em 1975. Ele surgiu na edição número 32 de Werewolf by Night para fazer frente ao Lobisomem da Noite, como um mercenário contratado para meter uma bala de prata no protagonista que teimava em assustar pessoas específicas. Essas pessoas específicas se auto-intitulavam O Comitê. Quando as pessoas específicas começam a se auto-intitular o comitê, a firma, não sei mais o que, desconfie. Enfim, após uma participação em duas partes na revista, edições 32 e 33, e outras mais em outras revistas de outros personagens, o Cavaleiro da Lua foi gabaritado a ganhar sua própria série em quadrinhos. Mas houve um problema. Doug Moench criou o personagem para apenas aquela participação no Werewolf by Night e não tinha mais nada o que fazer a seguir. Mas o editor não quis saber, queria mais Cavaleiro da Lua. O público está pedindo, a voz do povo é a voz de Deus. Então, o que o roteirista poderia fazer nesse caso? Foi a luta. O nome Mark Spector ele havia pego emprestado de uma pessoa real. Um vendedor de revistas em quadrinhos numa comic shop de Nova York, ele fazia bastante isso. Então, o roteirista partiu para o desenvolvimento do personagem, dando um ar mais esquizofrênico, fruto de suas próprias experiências. Doug Moench também tem um profundo interesse no psicológico e acredita ter experimentado experiências paranormais ao longo de sua vida. Anote isso, isso é um ponto muito interessante. Mão na massa então, roteiro pronto, desenhado por ninguém menos que Bill Sienkiewicz no início de carreira. Chegou Moon Knight número 1, ou Cavaleiro da Lua número 1, como você quiser. Na história, Mark Spector, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, ex-agente da CIA, agora trabalhando como mercenário para um trambiqueiro covarde, mas sanguinário chamado Bushman. Eles lutavam nessas guerras que ninguém sabe direito por que elas acontecem, mas o resultado é sempre o mesmo. Muitos inocentes mortos. Ganancioso até o talo e louco por ouro, Bushman decide então mudar os planos quando descobre ou fica sabendo, ou alguém lhe diz, que uma família de arqueólogos, pai e filha, aparentemente encontraram uma nova tumba egípcia. Ele já sentiu o cheiro do ouro. Quando o pai da família fica sabendo que o Bushman e o Spector estão lá por causa desse cheiro de ouro, ele já não pensa duas vezes, vai para cima dos caras para se livrar logo. Claro, a filha totalmente contra, tenta, mas não consegue e o pai acaba morrendo. Mark Spector, ele acaba participando do assassinato desse senhor. E embora ele não tenha sido assassino, ele se sente muito mal com isso. Ele sente uma dor de consciência muito grande. E por causa disso, até para se redimir, ele dá um jeito de espantar a filha dali para que ela não tenha o mesmo destino do pai. E ao invés de ela ir embora, ela acaba voltando lá para essa tumba, até para que aquilo que eles encontraram não caiam em mãos erradas. Só que,
assim como é a vida, né? O Bushman descobre que o Mark Spector acabou ajudando a moça. E, né, ele, para você ter uma ideia, ele é um cara tão bonzinho que ele tatuou uma face da morte em seu rosto justamente para amedrontar suas vítimas. Então era certo que ele não ia deixar tudo por isso mesmo, né? E como viver é a arte do encontro, os funcionários da arqueóloga, terceirizados que trabalhavam ali para, né, escavar e tudo mais, encontraram o mercenário esgotado lá no deserto, fritando igual um bife. E acabaram então socorrendo o mesmo e levando ele até a tumba. Quando ela chega, tá lá o camarada estirado, ela reconhece ele na hora e imagina que ele está morto. Ela tem até um sentimento bom, ela imagina que ele morreu e se alegra com isso, para depois ter uma dor de consciência também e perceber que isso não é um pensamento que condiz com uma pessoa de boa índole. E logo ela lamenta a morte dele, até porque ele tentou ajudá-la ainda assim. Só que você acha que o Spector morreu? Poxa, tanta luta pro editor fazer o Doug Moench sentar e escrever um novo roteiro, criar o personagem, desenvolvê-lo para ele morrer em 10 páginas? Não. Acha? Não. Spector tá vivo, tanto que ele se senta e começa a falar coisas que não sabia, supostamente ninguém sabia que ele soubesse. Principalmente sobre Khonshu, o deus egípcio da morte, e sobre como ele precisa ser um cavaleiro da lua, um espectro da lua. O roteirista fez essa analogia entre o nome Spector e, né, o espectro, né, espectro da lua na luta contra as injustiças. Spector acredita que morreu e foi ressuscitado por Khonshu para ser o seu avatar na Terra. Mas como acreditar numa pessoa com um transtorno de personalidade múltipla? Eis a questão. Embora o personagem esteja na 4ª ou 5ª prateleira, está lá embaixo, em termos de sucesso de quadrinhos, ele ganhou diversas revistas e geralmente elas eram canceladas. E nem sempre escritas por Doug Moench. Foi escrito por diversos roteiristas. Para você ter uma ideia, mesmo assim, ele tinha um grande apelo pelo público. E antes dessa produção na Disney Plus acontecer, ele quase foi parar na Netflix. A princípio, a parceria Marvel-Netflix fecharia em Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, levando Elektra, Felina e Bazooka Tiracolo e a Enfermeira da Noite, a personagem da Rosário Dawson, transitando entre os personagens. Sim, a Enfermeira da Noite é uma personagem Marvel e nasceu nos quadrinhos. Com o sucesso principalmente do Demolidor, a parceria se expandiu para Justiceiro, que apareceu a princípio na 2ª temporada do Homem Sem Medo, para depois debutar na própria série. Havia então novas aquisições a serem inseridas no decorrer dos anos. Blade, Motoqueiro Fantasma e Cavaleiro da Lua. Especificamente falando do Cavaleiro, segundo o showrunner do Punho de Ferro na época, Raven Metzner, houveram conversas entre roteiristas para inserir o Mark Spector na 2ª temporada, para que depois, exemplo do Frank Castle, ele assumisse já a própria série, já fantasiado a caráter. Com a compra da Fox pela Disney, muitos desses possíveis projetos, né, miraram a plataforma Hulu, que era o streaming da Fox, que hoje pertence à Disney, que decidiu ter a sua própria plataforma de streaming, e aí tudo foi cancelado, né? Aí não tinha mais jeito. E as tentativas da Marvel com a Hulu, algumas deram certo, outras foram fracassos estrondosos, como o Hellstrom, por exemplo. O Cavaleiro da Lua sempre esteve no radar da Marvel e agora chegou a sua vez. As filmagens já estão acontecendo na Bulgária e o personagem será interpretado por Oscar Isaac, que aparentemente enfrentará 2 vilões. O Homem da Meia-Noite um ladrão que pratica seus crimes exatamente à meia-noite. Ele tem um problema sério com as horas. E o principal, cujo nome ainda está em sigilo e será interpretado por Ethan Hawke.
A princípio imaginava-se que o Rock encarnaria justamente o Bushman dos quadrinhos, mas não, ele será um outro personagem. Inclusive eu escrevi sobre isso no meu blog, eu deixei as minhas considerações a respeito de quem eu gostaria que o Ethan Hawke interpretasse, e vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Dá uma lida, eu acho bastante interessante. E eu acredito até mesmo que a Marvel acabaria criando uma justiça histórica para o personagem do Cavaleiro da Lua. Mas aparentemente o ator de Dia de Treinamento dará vida a um vilão no melhor estilo Charles Manson. E ele já declarou que utilizou David Koresh como base. Assim como Manson, David Koresh também foi um líder de culto, um lunático que se auto-intitulava o último profeta e acabou entrando em conflito com o FBI e outras agências estadunidenses, e isso levou à morte de 80 pessoas, a dele inclusive, e essa tragédia ficou conhecida como o Massacre de Waco. Tendo em vista essas informações, seria o personagem de Rock aquele que invocaria o Khonshu para si? Haveria ali uma batalha pela tutela do deus egípcio da morte? Na série, o Cavaleiro da Lua terá muito mais raízes egípcias, do Antigo Egito, claro, e uma foto do seu visual que vazou prova esse ponto. O Cavaleiro da Lua será visivelmente bem próximo do Khonshu que aparece na primeira edição da revista do personagem. E você, o que você acha? O Cavaleiro da Lua tem condições para ser um novo Demolidor, aclamado pelo público, em uma das séries mais vistas da Netflix? Ou será diferente, parecido com Hellstrom, que ninguém viu? Deixe suas considerações nos comentários. Muito obrigado por chegar até aqui. E peço, se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se. Deixe o seu like, que assim o YouTube entende que estamos no caminho certo e indicará o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e saudações.